Aparentemente conseguimos sobreviver ao Natal, né? 2 dias de comemoração com a família. Dia 24 vai dormir tarde, dia 25 você acorda também muito cedo. E ontem à tarde eu fui assistir Transformers, o lado oculto da Lua, né? O terceiro filme da primeira parte dos Transformers. Acabei dormindo na metade, já por volta das 5 da tarde, acordei às 7 horas assustado, nem estava sabendo o que estava acontecendo. Parecia que eu tinha sido triturado dentro de uma máquina de moer carne, a sensação. Você acorda meio, nossa, onde eu tô, o que está acontecendo? E deve ter sido mais ou menos isso que ocorreu com o Sérgio Moro. Ele deve ter se sentido dentro de uma máquina de triturar carne. Não porque ele assistiu Transformers, o lado oculto da Lua, mas pela ação de Bolsonaro por ter sancionado o projeto de crimes que ele, Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, elaborou. Bolsonaro sancionou o projeto anticrimes no dia 24, nas vésperas do Natal, né? Logo ali no comecinho da noite. E esse projeto que foi sancionado por Bolsonaro, ele tem um ponto que Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, pediu publicamente que Bolsonaro vetasse, que foi a criação do juiz de garantias. O que é esse juiz de garantias? Esse juiz agora foi sancionado por Bolsonaro que todo o processo precisam ter 2 juízes. E esse segundo juiz, ou o juiz de garantias, ele vai garantir que todas as garantias legais sejam cumpridas, ou seja, que não ocorram abusos por parte do juiz que está julgando o caso. Então, basicamente, é uma lei anti-Moro no próprio projeto que foi feito pelo Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. Não foi uma ideia de Sérgio Moro, mas foi uma ideia que foi adicionada pelos deputados ao projeto anticrimes. E é claro que a figura mais notória que nós podemos colocar assim, desse modo, dessa forma, que ganhou visibilidade por conta dos seus abusos, foi Sérgio Moro, como ficou divulgado pelo site da Intercept Brasil, as conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol que ferem completamente o Código do Processo Penal, o artigo 254, é claro, estou falando do processo movido contra Lula. Então é um projeto que visa combater esses abusos por parte dos juízes, claro, por parte de Sérgio Moro. Sérgio Moro foi contra o juiz de garantias, outras entidades jurídicas também foram contra o juiz de garantias, mas Bolsonaro passou por cima de Moro, passou por cima da vontade de Moro e sancionou o projeto com o juiz de garantias. E por que Bolsonaro fez isso? E aí nós temos que voltar lá atrás para quando o Carlos Bolsonaro estava sendo ventilado como um possível futuro embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Naquele episódio, o Bolsonaro disse que ele iria beneficiar seus filhos sim. Se ele pudesse dar filé mignon para o filho, ele iria dar o filé mignon para o seu filho. E ele está fazendo isso. Ele passa por cima de Moro para tentar ajudar o seu filho, o Flávio Bolsonaro. E por que isso? Porque Bolsonaro está dizendo disse mais de uma vez e continua dizendo que o filho Flávio Bolsonaro está sendo perseguido, no caso da rachadinha, por um juiz do Rio de Janeiro. E ao fazer isso, ao criar o juiz de garantias, ele não dá um filé mignon, mas dá ali uma espécie de... não dá de pronto, mas dá cru, com a possibilidade de esquentar esse filé mignon, né? Porque é um juiz que poderá supervisionar a ação do juiz que está investigando o caso do Flávio Bolsonaro, que está conduzindo, ou que está participando do caso do Flávio Bolsonaro. Então é algo que o Sérgio Moro disse que não sabe como vai ficar os processos em andamento com essa criação do juiz de garantias. É claro que esse juiz de garantias, agora criado, ele pode acabar atrasando os processos que já estão em andamento e há um potencial sim para beneficiar de modo indireto, mas pode beneficiar Flávio Bolsonaro. Então Bolsonaro ele faz as coisas também pensando em beneficiar Flávio Bolsonaro, beneficiar os seus filhos. Porque não vejo, muitas pessoas olham com bons olhos a criação do juiz de garantias, outras como Sérgio Moro não olham com tão bons olhos assim, mas o que eu analiso é a atitude do presidente. Não faz sentido, aparentemente para mim, que Bolsonaro não vete o juiz de garantias, a não ser que haja um interesse dele privado, dele particular com relação a isso. Porque ele acaba indo contra o pedido de Sérgio Moro e hoje Moro é o seu juiz, é o seu principal ministro. E nós temos que lembrar que Bolsonaro quer que Sérgio Moro seja o seu candidato à vice-presidência
a vice-presidente em 2022. Então, jogar contra Sérgio Moro, desprestigiar a figura de Sérgio Moro publicamente, pode não ser algo tão positivo assim para Bolsonaro. Mas ele fez isso e a única forma que eu vejo, a única explicação é para beneficiar Flávio Bolsonaro. Não sei como foi o Natal de Sérgio Moro, se ele teve uma tarde, uma noite, um almoço de Natal parecido com o que eu tive com relação aos Transformers, assistiu Transformers e ficou completamente atordoado, mas o que eu posso dizer é que essa jogada é uma jogada talvez arriscada para Bolsonaro, porque pode acabar passando a imagem de que ele está querendo nitidamente beneficiar um filho seu que é um corrupto. E não é qualquer tipo de corrupção, ele está sendo acusado pelo Ministério Público, pela formação de uma organização criminosa dentro do seu gabinete, ou seja, formação de quadrilha. Parece que esse episódio do Flávio Bolsonaro, ele conseguiu perfurar a blindagem de Bolsonaro, a blindagem popular, né? A blindagem que o Bolsonaro tinha para evitar que qualquer coisa negativa atrelasse e grudasse a sua imagem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais hoje à noite, lá por volta das 8, então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e me siga também no Twitter, @profleoficial.